Boa noite a todos, né? Como diz o nosso... Boa tarde ainda? Muito importante. Não, mas espera aí. Boa tarde. Agradecer ao Zé aí por ter conduzido praticamente os 2 dias do evento. Como sempre, né? A gente não deixa de registrar aqui a participação e a presença fundamental do Zé Carlos. Esse negócio de autoridade, né? Isso aqui, o direito administrativo vertical já acabou há muito tempo. O IDAERJ é horizontal por natureza, sempre foi horizontal por natureza, né? Então, isso não... É uma satisfação terminar esse evento com a participação do Sérgio Guerra, que, assim como vários conferencistas, expositores que passaram por aqui, conhece a história do IDAERJ desde o início, participou disso lá no Nascedouro, um dos alunos e discípulos do Marcos Juruena, aquele que ele muito se orgulhava de ter conseguido concluir também o mestrado e doutorado. O Sérgio Guerra dispensaria apresentações, mas ele é pós-doutor em Direito pela Yale Law School, pós-doutor em Administração Pública pela EBAP, professor titular e diretor da FGV Direito Rio. De modo que é uma grande satisfação, Sérgio, passar a palavra para você e ter esse evento aqui encerrado com a sua brilhante conferência, que eu sei que certamente virá. Obrigado, Flávio. Obrigado pela acolhida de sempre aqui nessa casa, na Procuradoria-Geral do Estado, lugar que eu me sinto bastante à vontade, feliz. O Zé Carlos, querido amigo também, e tantos professores, amigos, colegas que estão aqui. Vou seguir rápido para não citar todos e ficar com o tempo muito comprometido. Acho que eu tenho umas 2 horas, é isso, para a conferência de encerramento. Não vou procurar ser absolutamente breve. O Flávio já citou, e a gente sempre tem que fazer essa menção, o querido Marcos Juruena Vilela Soto, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que idealizaram o IDAERJ, e hoje é uma realidade, concretizado formalmente, Flávio, presidente, Zé Carlos, vice-presidente, tudo estabelecido como eles idealizaram e devidamente concretizado para a nossa alegria, a alegria de todos e do direito administrativo. A minha reflexão, que prometo será brevíssima, avanços e retrocessos da função de regulação nos 30 anos da Constituição de 88. O primeiro aspecto que eu queria falar é o certo preconceito ainda existe no Brasil sobre a regulação. Ontem eu estava no evento de arbitragem do CBMA e depois teve um jantar chique, né, bacana. Eu sentei na mesa com e uma magistrada experiente, me apresentei, aí falou, isso aqui é o professor Sérgio Guerra. Falou, já vou avisando, eu detesto agência reguladora. Detesto agência reguladora. Sei que é o seu tema, que você gosta. Falei, não, calma. Já vou avisando, eu detesto agência reguladora. Por mim, fechava tudo. E as agências reguladoras, e o Marcos Juruena passava muito por isso também, porque ele foi um dos pioneiros no tema, como o professor Alexandre Aragão, e as pessoas até hoje ainda tratam a regulação muito sob a ótica neoliberal. Não, começa a discutir alguma coisa de agência, não, você é neoliberal. E aí, com isso, a gente tem dificuldade de seguir com um debate enriquecedor sobre o tema. A reflexão que eu começo nesse encontro, portanto, é para dizer o seguinte, a minha visão, regulação não tem nada a ver com neoliberalismo. E também não é uma característica, estrutura, ferramenta, seja lá o nome que nós queiramos dar, da Constituição Federal de 1988. A previsão de regulação já estava lá direitinho na Constituição de 1934. E nesta casa aqui eu faço uma homenagem a um ex-professor meu que já faleceu, também muito querido, chamado Francisco Mauro Dias, professor da PUC, professor da Universidade de Gama Filho. E o professor Francisco Mauro Dias, no doutorado, um dia me chamou na sala, eu tinha um encontro com ele individual, e ele falou assim, Guerra, você fica estudando regulação, você já estudou o livro do Odilon Andrade? Eu falei, não, professor, não conheço esse livro, não. Então, vamos lá, eu vou te trazer isso no próximo encontro. Esse livro é de 1937, chama-se Serviço Público e Utilidade Pública. E o professor Francisco Mauro Dias chegou para mim e falou assim, olha, está aqui o livro.
Esse livro é muito raro, é de 1937. Você, por favor, tira a xerox e me traz o livro de volta. O professor, pode ficar tranquilo que eu mesmo vou levar lá na xerox. Levei na xerox. Quando começou a abrir para tirar a xerox, desmontou o livro todo, estragou tudo. Falei, pronto, estou reprovado, perdi, né, o professor, não vou ler o livro coisa nenhuma e tal. Saí dali, fui para uma encadernadora, encadernei tudo na mesma cor. Cheguei lá, devolvi o livro, falei, é verdade, obviamente, para ele. Ele falou, não, Guerra, não tem problema não, está tudo certo e tal. E esse livro, do Odilon Andrade, professor da UFMG, o que ele sustentava? Em 1937, que foi publicado, ele escreveu isso antes. Ele dizia o seguinte, concessão no Brasil, foi bom que o professor Aragão já fez toda a parte das concessões, então eu posso ir muito breve nessa questão. Assim, olha, concessão no Brasil, estamos falando da década de 30, não é claro como as concessões da década de 90. O professor Aragão colocou bem a evolução histórica. Concessão na década de 30 era um privilégio que se dava, como foi no século XIX. Então, se você pegar as leis e decretos de outorga desse tal privilégio, né, e normalmente era uma requisição do próprio parceiro privado, que ia lá no Estado e falava, olha, eu quero essa área aqui para passar o meu barquinho a vapor, ou eu quero essa área aqui para desenvolver a questão da mineração, ou outra coisa qualquer. E aí tinha um decreto do imperador, né, de outorga desse privilégio por 30 anos, ou por 90 anos, ou por 50 anos, seja lá o tempo que ele organizava. E era um privilégio e uma garantia de juros. Basicamente isso. Isso chamava-se uma outorga. O que o Odilon Andrade fez na década de 30 foi dizer o seguinte, o melhor é não continuar com isso. O melhor é você ter serviço público, porque é um privilégio, mas você ter a utilidade pública, modelo norte-americano, onde você vai ter, na verdade, não um privilégio, e sim você vai ter uma outra categoria jurídica diferenciada para aqueles serviços ou para aquelas atividades que sejam apenas não uma situação fundamental para o convívio social, e sim um conforto, alguma coisa que seja um extra, um plus. E ele dizia, por exemplo, naquela época estava surgindo o transporte individual, o táxi, né? E também o sistema de ônibus, a organização do sistema de ônibus, que antes era bonde. Isso tudo ele disse na década de 30. Então, esse livro, ele me mostrou uma nova visão da regulação. Daí os estudos começaram a serem aprofundados, olhando mais para a regulação na década de 30. E isso influenciou a Constituição de 34. Tanto é que a Constituição de 34, porque os estudos, obviamente, esse foi publicado em 37, mas os estudos já estavam sendo feitos há algum tempo, na década de 30. O anteprojeto do Código de Águas, por exemplo, da década de 30 também, já trazia a exploração do aproveitamento, exploração do de água, né, para a geração de energia, etc., como utilidade pública. Pode pegar lá o Código de Águas, não fala em serviço público. Ele fala em utilidade pública. E o Odilon Andrade, nesse livro, né, assim como o Bilac Pinto escreveu também aquele livro que foi atualizado pelo professor Aragão, dizia o seguinte, olha, se nós partimos de uma situação em que não é simplesmente um sistema de privilégio e garantia de juros, e vamos para as public utilities, nós temos que adotar algum sistema diferenciado de intervenção estatal, porque até então o Estado era um Estado que não controlava muitas coisas, seguia um modelo mais liberal. Seguia um modelo mais liberal, que foi a Constituição de 1891, e as estruturas que funcionavam naquela época. E dizia Odilon Andrade, então, na década de 30, olha, temos que ir para o modelo regulatório. Que modelo regulatório é esse? Norte-americano. A Constituição de 84 previu expressamente. Artigo 137. A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços explorados por concessão ou delegação
para que, no interesse coletivo, os lucros das concessionárias ou delegados não excedam a justa retribuição do capital, que lhes permita atender normalmente às necessidades públicas de expansão e melhoramento desses serviços. Está na Constituição de 34. Isso aqui era neoliberalismo? Em 34? Certamente que não. Na década de 90, mas tem um movimento neoliberal. Mas é outra coisa. De desestatização, de redução do tamanho do Estado mínimo, organização da administração pública de uma forma diferenciada, com mais autonomia, com controle de resultados, etc, etc, etc. E uma parte disso era a regulação, porque caminhava-se para o que aconteceu, por exemplo, em área de telecomunicações, onde você tem um serviço, uma atividade privada, que é a telefonia celular, que foi assim que foi estruturada a lei de telecom. E o Odilon Andrade já dizia isso na década de 30. Olha, teremos que ter leis setoriais. E as leis setoriais vão, na verdade, é melhor que nem tenha contrato de concessão, porque para ele isso não era nem contrato de concessão. Foi falada nesta mesa, nesta apresentação aqui, por mais de uma pessoa, por mais de um expositor. Concessão é um contrato de adesão, já está pronto. Tem o edital, tem a modelagem, tem o edital, tem o contrato, e você vai lá e adere. Então, o que o Odilon falava? Isso não é contrato. Isso não é contrato. Isso é uma regulamentação, já que ele usava a expressão regulamento e não regulação, revestida de contrato. Porque, de alguma maneira, o concessionário teria que ter alguma proteção nas mãos. Ele até dizia, era melhor ter uma lei. Tem a lei setorial já coloca toda a estrutura quanto a tarifas, quanto a reajustes, etc., etc., e outorga-se por meio de decreto. Pronto, não precisa. O resto, quem faz é a regulação. Por agências, por comissões. Tanto é que nós tivemos as comissões que foram criadas. A primeira comissão criada no Brasil foi em 1931, que foi a que antecedeu o Instituto do Açúcar e do Álcool, 1931. Comissão. E quem pegar a lei do Instituto de Açúcar e do Álcool, você vai ver lá que, de alguma maneira, fala em equilíbrio sistêmico de um setor complexo. Isso é regulação, como nós hoje estudamos. E que regulação é essa? É uma função estatal? É. Prevista, inclusive, na de 37, na Constituição de 37 também, mesmo com toda a questão da Constituição Polaca de 37, mas também apareceu lá no texto da Constituição de 37. É uma intervenção indireta que foca em setores complexos, mercados complexos. Se não for, é o que o professor Aragão falou, basta o poder de polícia. A lavanderia, para que eu vou ter uma regulação complexa, sistêmica? Não, basta ter o poder de polícia. Eu tenho uma fábrica de sorvete, poder de polícia. Tem que ter alvará, tem que ter lá a questão da segurança lá da saúde, para não utilizar uma água contaminada. Tá? Mas eu estou falando do setor elétrico, onde eu tenho geração, distribuição, comercialização, transmissão, CCEE, ONS, não sei o quê. Baita de uma complexidade. Como é que eu faço isso? Pela regulamentação e pela lei, que são as escolhas que nós aprendemos lá no passado, fica difícil. O Congresso não tem como toda hora se reunir para isso. Toda hora vai ficar editando lei para disciplinar uma questão absolutamente técnica que muda a todo instante? Não dá. E o regulamento? O regulamento dá, é só dotar os ministérios de capacidade técnica para o enfrentamento da questão. Tudo bem, e como é que fica a discricionariedade do ministério? As questões políticas, as questões partidárias, as questões de curto prazo, que envolvem, naturalmente, as decisões políticas. Por isso tem que ter a discricionariedade. Mas isso é outra coisa. Regulação tem a ver com equilíbrio sistêmico. Não, mas por decreto eu vou baixar a tarifa de energia elétrica. Ótimo. Daqui a alguns anos essa conta volta. E quem vai pagar somos nós. Simples assim. Que é um exemplo maior do que aconteceu no Brasil. Então a regulação, ela, a meu juízo, não é uma característica, um instrumento, uma estrutura, seja lá o nome que for, afeta exclusivamente o aspecto neoliberal. Normalmente é uma posição retórica, você começa a falar de regulação e alguém vem logo dizer, não, você é um neoliberal, etc. e tal. Eu vou começar já a caminhar em função do horário,
para as minhas reflexões sobre o que avançou e o que não avançou quanto à regulação. O que avançou? A Constituição de 88 foi bom porque ela, diferentemente das posteriores a 37, deixou expressamente lá no artigo 174. Compete, né? A função do Estado normativa e reguladora das atividades econômicas, etc, etc, etc. Então, uma coisa boa, o texto constitucional de 88 traz lá expressamente no artigo 174, depois teve aquelas duas emendas constitucionais, a 8 e 9, que previu a criação de um órgão regulador para a área de telecom e para a área de petróleo. E por que usaram a expressão órgão regulador? Porque isso estava no Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 tem lá um início, né, de reforma administrativa que foi comprometida pelo artigo 170, que diz lá que qualquer questão pode ser avocada pelo chefe do Poder Executivo, mas a estrutura do Decreto-Lei 200 era de autarquização, para não falar agencificação, mas autarquização. E lá no Decreto-Lei 200, ele fala expressamente, eu pensei que tivesse anotado aqui, mas não anotei, mas ele fala expressamente de entidades executivas, de órgãos executivos e órgãos autônomos para tratar de questões técnicas. Pode pegar o Decreto-Lei 200, tem lá. E quando apareceu na emenda constitucional 8 e 9, está lá órgão, repetindo a expressão utilizada no Decreto-Lei 200. A Constituição também, positivamente, deixou, a meu juízo, a discricionariedade do Legislativo e do Executivo no encaminhamento, né, da forma, da materialização, da concretização da regulação. A nossa regulação precisa ter uma adaptação ao nosso contexto jurídico constitucional, não pode ser uma mera cópia do sistema norte-americano, que o professor Aragão já passou rapidamente aqui, mas fez os comentários, do sistema que vem lá após o barco a vapor, após as ferrovias, aquilo tudo, e a estruturação, especialmente a partir da lei APA de 1946, ela estrutura as agências muito próximos a um sistema de tribunais administrativos, por isso que a deferência norte-americana, no contencioso norte-americano, é grande, porque você tem, às vezes, inclusive, a possibilidade de ter um julgamento feito por um juiz independente dentro da agência, que é o Administrative Law Judge. Não é feito pelos conselheiros como aqui no Brasil. Então, eu acho que é importante ter essa flexibilidade dentro da Constituição, não está amarrado com modelo, etc., porque com isso abre-se a possibilidade para se estruturar um sistema regulatório mais antenado com o nosso contexto social, jurídico, econômico e etc. E foi parcialmente feito aquilo que o professor Odilon Andrade sustentava, as leis setoriais. Então, eu vejo isso como avanços no nosso sistema constitucional de 1988. A meu juízo, quem fortaleceu o sistema de regulação brasileiro foi o Poder Judiciário. Não foi nem o Poder Legislativo e nem o Poder Executivo. Se nós pegarmos as decisões que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, quase todas validam o sistema regulatório brasileiro. Quase todas. Poucas decisões deixaram de manter, de prestigiar as escolhas regulatórias. No Supremo Tribunal Federal, as ações diretas de constitucionalidade mais importantes, cito aqui a ADI 1949, que garantiu o tenure, né, o mandato fixo para os integrantes das agências reguladoras. Isso eles pegaram, se vocês pegarem o texto da decisão do Supremo, Jobim especialmente, ele traz toda a fundamentação do sistema norte-americano, foram duas grandes decisões da Suprema Corte norte-americana, o Myers Case e o Hanford Executor Case. São duas decisões que foram pelo caminho da validação, da constitucionalização do mandato fixo das entidades reguladoras. E a nossa Suprema Corte confirmou. A ADI 1668, que foi aquela que até hoje não foi julgada no mérito, né, das telecomunicações, chama da Anatel. A ADI 5501, que é da fosfoetalonamina, que é a chamada pílula do câncer, que abre uma nova discussão sobre a escolha regulatória, fala-se até mesmo na reserva do regulador e não mais na reserva da administração. A ADI 4923, essa para mim é a mais completa, que é a sobre TV por assinatura, né, um voto do ministro Luiz Fux, que trabalha com todas essas categorias que nós estamos estudando, né,
há alguns anos aí, inclusive falando dos Intelligible Principles, né, que é os princípios inteligíveis para estruturação da mobilidade normativa, uma legislação dúctil que permita que a agência molde, para usar uma expressão do professor Diogo, a deslegalização, e a CO 2865-RJ, voto do ministro Fux também. Esse foi uma decisão individual, mas também muito interessante para aqueles que tiverem interesse, eu recomendo, é sobre a autonomia da Agência Nacional de Petróleo, diante de uma normatização feita pelo CNPE, que queria afetar a competência da agência. E também não tivemos problemas, e é um ponto positivo, a meu juízo, não tivemos problemas também com aquele parecer da AGU, a AC51, que dizia que caberia recurso hierárquico próprio. Muitas vozes na época diziam, vai acabar com a regulação no Brasil, vão entrar com recurso hierárquico próprio, a torta e a direito. Não detectei isso. Outro dia eu participei de um evento com o professor Gustavo Binemboy e ele comentou isso, mas Sérgio, a gente achou que ia ter, mas realmente não teve, e isso aí passou, eu vejo também como um lado positivo, não houve uma usurpação da escolha regulatória pelos ministérios. Né? Retrocessos. Não temos uma lei quadro até hoje. A gente, por exemplo, Portugal tem uma lei quadro muito bem feita. Nós passamos por 2 PLs aí, quer dizer, estamos ainda discutindo o 6621 de 2016, mas o 3337 de 2004 ficou lá, esquecido, tramitando. Até hoje nós não temos esse marco regulatório, vamos dizer assim, essa estrutura regulatória mais densa por meio de uma lei quadro. Né? Certamente a captura pelo Poder Executivo, que muitas vezes vem utilizando essas estruturas regulatórias para fazer uso político, indicações de pessoas que não têm qualificação técnica, ou mesmo deixando as vacâncias dos cargos, das agências sem preenchimento, e também a criação de outras entidades que, de alguma maneira, acabaram competindo com as agências reguladoras. Né? No caso do petróleo, a PPSA, no caso dos portos, a SEP, né, Secretaria Especial dos Portos, e outras entidades aí que foram criadas, criando aí uma teia, né, aumentando esse policentrismo e que, de alguma maneira, afetou o sistema regulatório. O Tribunal de Contas da União, né, também acho que é um retrocesso, a forma como o Tribunal de Contas, especialmente da União, vem enfrentando o tema da regulação no Brasil. Cito o TC 003667 de 2018, que foi a suspensão do liminar, por meio de liminar, de uma resolução da ANTAC, ou seja, o argumento, eu já discuti com o relator sobre isso, tive a oportunidade de conversar com ele, o ministro Bruno Dantas, o meu posicionamento contrário a esse tipo de posicionamento do TCU, mas dizendo o seguinte, se não tem uma lei estrita que outorgue competência para a agência editar aquela norma, então é inconstitucional, é ilegal. Está na contramão aquilo que vem sustentando sobre o aspecto dúctil da lei, que permita que a agência exatamente integre de acordo com as necessidades, com a situação fática. Em definição, quanto à questão da autonomia orçamentária, até hoje a gente não teve uma definição, fizemos vários estudos acadêmicos, uma série de organismos já fizeram, a gente não conseguiu chegar no Brasil a uma solução quanto a isso. Uma série de taxas regulatórias são cobradas das concessionárias, dos players do setor, e esse dinheiro vai para o cofre geral, o caixa único da União, ou seja, então se você cobra uma taxa vinculada à prestação de um serviço ou atividade, esse dinheiro deveria, a meu juízo, estar vinculado a essa prestação. E falta de metas claras para um devido accountability das agências reguladoras, eu acho que está faltando isso, métricas objetivas e práticas para um controle efetivo do que nós queremos da regulação. É muito fácil criticar, mas também nós não temos no Brasil um sistema de planejamento eficaz e muito menos de controle dos resultados das ações regulatórias. E encerro essa minha breve manifestação, olhando aí sobre uma situação não tão negativa nem positiva, mas ainda precisando de reflexão, o conflito ANP-Petrobras, né, que passou pelo STJ, conflito de competência 139 e 159, e esse tema está em aberto, né, a competência está na mão do Tribunal Arbitral,
mas ali nós temos, a meu juízo, algumas dúvidas quanto à arbitrabilidade objetiva de determinadas matérias envolvendo a competência regulatória, a função de regulação, competência da ANP. Essa é uma matéria que está ainda sendo discutida. E a questão da arbitragem também, já temos entidades reguladoras, no caso a Previc, que criou um sistema de arbitragem comercial dentro da agência, já vinculando procuradores, membros da AGU, como árbitros. Eu não sei o que é isso. Não é? Eu não sei que arbitragem é essa, mas ela chama de arbitragem, já teve uma sentença arbitral, irrecorrível, não pode ir ao judiciário, mas ela já indica o árbitro, e o árbitro é um membro da advocacia pública. Eu não sei o que é isso, eu juro que eu já apresentei isso num seminário sobre arbitragem na administração pública, estou aguardando aí para ver os próximos passos, mas o fato é que está, de alguma maneira, a questão da arbitragem, eu acho que a turma tem que examinar com um pouco mais de cautela. Nós temos arbitragem com a agência, na agência e pela agência. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os desdobramentos que virão e que, eventualmente, podem até mesmo enfraquecer o Instituto da Arbitragem na administração pública. Presidente, com essas reflexões muito simples, mas muito breves, uma homenagem que eu tenho, assim, singela, mais aos trabalhos que estão sendo realizados aqui pelo IDAERJ, pelos nossos mestres que não estão aqui, mas certamente ficariam e devem estar muito felizes da gente ter chegado nessa fase. Muito obrigado. Bom, agradecer, a gente termina com chave de ouro aí o nosso 11º congresso, segundo dia. Curioso, Sérgio, ontem eu fiquei quase o dia inteiro aqui, hoje, infelizmente, outros compromissos eu não consegui passar o dia inteiro, passei só amanhã. E é muito interessante perceber como vários expositores acabam, em alguma medida, seguindo a mesma linha mestra, sem que ninguém combine nada. Assim, a forma de raciocínio mostra, na verdade, não é uma unanimidade, imagina, cada um apresenta o seu ponto de vista, mas uma coisa muito interessante que eu acho que fica desse congresso é que a gente tem uma escola a partir de uma estrutura de pensamento, e você vê várias pessoas assim, dos mais diversos temas, que, com algumas divergências, mas, ao final, chegam a conclusões muito parecidas, né? Isso é muito bacana, porque mostra que o trabalho do professor Marcos Juruena, principalmente do professor Diogo Figueiredo Moura Neto, que era o nosso decano, né, criou aí uma verdadeira escola do Rio de Janeiro que a gente deve preservar. O IDAERJ foi fruto, é sempre importante lembrar, de uma ideia pioneira do professor Marcos Juruena Vilela Soto. Na mesma hora que o professor Diogo Figueiredo Moura Neto incorporou isso, e sempre registrando, e eu acho que agora essa generosa iniciativa do nosso procurador-geral, Rodrigo Zambão, de incorporar o IDAERJ na PGE, longe de significar que a gente vai ficar autocentrado na Procuradoria, é ao contrário, o IDAERJ é aberto a novas ideias, a novos fluxos de pensamento, porque se não for assim, pensamento acadêmico vai se perder. Isso aqui tem que ser efetivamente aberto, dialógico, plural, como sempre foi, né? Como sempre foi. Então, o meu agradecimento aí ao Sérgio, eu vou passar a palavra para aquele que tem legitimidade para terminar esse congresso, que é o nosso maestro, Zé Carlos, que, afinal, Agradecer também o pessoal do Sejur, que sempre com muita eficiência dá esse apoio, esse suporte aqui, mas temos que terminar com o nosso maestro, que é quem efetivamente é o responsável por esse congresso se realizar, ao menos nos últimos 6, 7 anos, é o Zé Carlos que toca esse barco. Então, legitimidade é sua, Zé. Boa noite, né? Enfim, é uma alegria muito grande mesmo organizar isso, e eu já falei e repito aqui, agradeço a todos os envolvidos, não vou citar nomes, nem... todo mundo sabe em que medida colaborou para que isso acontecesse, há várias pessoas na plateia que colaboraram, que estão aqui, o pessoal do Sejur e por aí vai. Então, agradeço a todos genericamente, né? E esse congresso, realmente, eu, assim, sem falsa modéstia, eu não falo modéstia minha, modéstia nossa aqui, né? Não tenho dúvida de dizer que, nesse gênero, claro, existem congressos especializados em certos temas, né? Este é um congresso generalista, né? Aberto a qualquer tema de direito administrativo.
Mas eu não tenho dúvida de dizer que, deste gênero, é um dos melhores, se não o melhor congresso do Brasil. Dificilmente a gente vai encontrar um conteúdo programático tão variado e tão criativo, né, e tão atualizado como desse congresso a cada ano, né. Eu estava outro dia revisando, né, os últimos programas dos últimos 5, 6 anos. É uma coisa impressionante, quer dizer, tudo que há de mais importante acontecendo no direito administrativo, seja em doutrina, legislação nova, jurisprudência, foi falado aqui. Impressionante, né? Então, eu tenho depoimento de vários alunos, ex-alunos, amigos que vêm assistir e que saem daqui com ideia para dissertação de mestrado, para temas de tese de doutorado, e vêm comentar com a gente, dão esse feedback, né? Então, é muito prazeroso, é muito enriquecedor fazer isso. É muito cansativo, né? São dias assim, muito extenuantes, e todos os dias que antecedem, para todos nós, é muito cansativo, muito aflitivo. Tudo que se passa por trás nos bastidores, né? Ontem, vocês viram, a professora Odete Medauar não pôde vir, não teve teto o avião dela para ela vir de São Paulo para o Rio. Ela ficou presa no bom sentido, né? Hoje em dia é um perigo falar que alguém ficou preso, sobretudo no aeroporto. É mais perigoso. A professora Odete Medauar ficou presa no aeroporto. Imagina essa frase solta, retida no aeroporto é melhor. Porque não teve teto para vir, então, e tudo isso lá nos bastidores, a gente aflito, vem, não vem, vai ter voo, não vai ter voo. Então, mas no final das contas, entre mortos e feridos, todos se salvam, e o Congresso é uma grande alegria para todos nós. Eu agradeço também enfaticamente ao público, né, porque é em função de vocês que isso existe, que bom que vocês ficaram até o horário tão adiantado. Esse ano não tão adiantado quanto em outros anos, a gente deu uma enxugadinha, porque realmente era muito penoso. Já houve anos que o Congresso acabava às 8 horas da noite, para desespero das pessoas que cuidam do auditório, enfim, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, até breve, até o ano que vem, né? Esperamos. E preparem-se, né? Acompanhem o IDAERJ pelo site da Procuradoria, enfim, vocês terão notícias. A gente vai fazer algumas inovações, vai haver eventos menores, a gente está planejando um evento, Os Jovens Talentos, né? E que a gente vai estar pensando em promover já. Ninguém aqui pode mais reivindicar. Então, mas para chamar novos talentos, pessoas que estão com ideias, que queiram apresentar algum trabalho, a gente está pensando em fazer um evento quase tão grande como esse, né, para pessoas que nunca tiveram oportunidade de falar, né? Então, isso vai ser muito legal. Eventos menores, já fizemos alguns, né, quando a Lindb ainda era um projeto de lei, a gente fez um seminário aqui que foi ótimo, com Carlos Ari, com Floriano, né, que foram os mentores do anteprojeto que levou à aprovação que levou à lei de introdução às normas, né? E como aquele, a gente está pensando em fazer vários eventos menores ao longo do ano, dependendo, claro, da disponibilidade e de uma série de coisas, mas fiquem atentos, porque novidades virão, né? E até breve, né? Agora sim, boa noite, né?